Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Já peço a vocês que deixem o seu like aí, deixe o seu comentário também nesse vídeo aqui. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dando aquela força, tá certo? Nós vamos tratar de um assunto hoje aqui, de variante textual, que se encontra ali no livro de Mateus, capítulo 1. É uma variante bem interessante, porque dependendo da visão teológica, entendeu? Ela pode, no caso, afetar alguma doutrina ali sobre, sobre esse tema que nós vamos aqui abordar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, no verso 25. A história narra ali a questão da gravidez de Maria, né? Então, o versículo, eu vou ler aqui na minha ACF, Almeida Revista e Corrigida, versículo 25 do capítulo 1, fala o seguinte: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Tá certo? Veja só, a ACF, viu? Veja que ele aqui destaca o primogênito, tá bom? Agora nós vamos conferir na Almeida atualizada. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia da Reforma, Almeida atualizada, o mesmo versículo. Ele vai estar escrito assim, ó: Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja que nessas traduções há uma diferença. Enquanto que na Bíblia ACF ela traz o termo o primogênito, a Almeida atualizada já não traz. Então, por quê? Porque o texto da Bíblia Almeida atualizada é o texto eclético, é o texto egípcio. E quando você vai ver o texto grego, o texto eclético, tá certo? Ele não traz o termo o primogênito, né? Tom prototokon, que é no caso no grego. E quando você pega o texto bizantino, seja ele qual for, seja o texto Receptus, o majoritário ou a família 35, todos eles vão trazer o termo tom prototokon, o primogênito. Por isso que a Bíblia ACF ela traz, porque o texto dela é um texto bizantino. Nós vamos ver aqui, ó, o texto grego da família 35. Como eu falei, todos os outros textos bizantinos contêm a mesma leitura. Ele vai falar aqui o seguinte no verso 25 do capítulo 1 de Mateus: Kai ouk egnosken auten heos ou eteken ton huion autes ton prototokon kai ekalesen to onoma auton yesoun. Como nós vimos aqui, eu já li antes a tradução. Então você viu o que ele traz, ó, tom prototokon, tá certo? Como eu falei, o texto majoritário também vai trazer, assim como o texto Receptus, tá certo? No texto crítico, né, no texto eclético, que é o texto egípcio, da mesma passagem, ele não vai trazer a partícula tom prototokon. Ele vai trazer o seguinte: Kai ou egnosken auten reos ou eteken huion. Huion, para em huion, ou seja, filho. Kai ekalesen to onoma auton yesoun, ou seja, e pôs o seu nome de Jesus, né? Então ele não traz o primogênito. E o que é que isso implica? Implica o quê? Porque dependendo da visão teológica, esse versículo ele pode aqui dizer que Maria ela teve apenas Jesus, ou ele foi o primogênito, ou seja, dando o entender que ela teve outros filhos depois e que Cristo foi o primogênito. Então tem toda essa interpretação teológica em cima dessa variante aí. Aí eu olhando o aparato crítico do texto eclético, né, porque ele tem essas informações bem interessantes, né, você vai ver quais são os documentos que não atestam tom prototokon, né? Ou seja, que não trazem o termo o primogênito. Você vai ver que o Códice Sinaíticos e o Vaticanos do século IV, então são bem antigos, eles não trazem. Aí nós temos algumas ítalas também, que são as traduções antigas,
você tem duas ítalas, uma do século IV e uma do século V, que não trazem. Você tem também algumas siríacas que não trazem também, que são as pechitas, né? Você tem duas do século IV e você tem uma outra lá, no caso uma copta, duas coptas, uma do século IV e uma do século V. Nós temos também dois pais antigos também, nós temos Ambrósio, do final do século IV, e Cromácio, do começo do século V também, que não atestam a passagem. Agora nós vamos ver os documentos que atestam, ou seja, que trazem. Vamos ver que nós temos aqui alguns que são bem antigos, tanto quanto aqueles que não trazem. Exemplo, nós temos o Códice C, que é do século V, o Códice D, do século V, o Códice W, que é o Códice Wostoniano, que é muito importante, inclusive, até mesmo para os ecléticos, né? Isso que é muito engraçado, é importante para eles, só que nesse caso aqui eles não usam esse documento. Então, ele é do século IV e atesta, ele traz o texto. Nós temos algumas ítalas também, uma do século IV e uma do século VI. A Vulgata do século IV, olha só, a Vulgata, certo? Nós temos a Siríaca do século V também e uma Armênia do século V. Aí nós temos os pais Cirilo de Jerusalém do século IV, Dídimo do século IV, Epifânio do século V, João Crisóstomo, Próclo, Jerônimo e Agostinho, todos do século V. Todos esses atestam a passagem ton prototokon em seus escritos, tá certo? Ou seja, em suas citações, dando o entender que a maioria esmagadora, né, das testemunhas antigas, tanto códices quanto os pais da igreja e traduções antigas, a maioria tão antiga quanto aquelas que não trazem, mas essas trazem sim. Aí, na família 35, no texto do Dr. Wilbur Pickering, eu vou abrir aqui de novo aqui, e ele, interessante que no seu aparato crítico, ele traz uma porcentagem, né, sobre esses documentos que não atestam e os que atestam a passagem ou a variante. Então ele vai dizer aqui, ó, na variante 2, que 99,5% das testemunhas antigas, elas vão atestar ton huion autes ton prototokon, tá certo? Vai trazer a partícula, enquanto que apenas 5% não atesta. E é exatamente esses 5% no qual está baseado o texto eclético e no qual, infelizmente, está baseada a maioria das nossas Bíblias hoje aí que são vendidas, que estão no mercado, né? Então, não se sabe a origem dessa variante. Ela pode ter sido uma alteração, pode ter um certo escriba pode ter retirado essa parte, entendeu? Porque já havia um entendimento de que Maria, entendeu? Ela permaneceu virgem até a morte. Então isso pode ter sido proposital, como também pode ter sido um acréscimo posterior. Por quê? Porque Lucas, que possivelmente ele escreveu depois de Mateus, ele traz lá em seu evangelho, não lembro agora o capítulo, mas ali no começo, eu acho que no capítulo 2, mais ou menos, no primeiro também, ele vai trazer, ele vai atestar para primogênito, ele vai dizer, entendeu? Então, pode ter, no caso, ocorrido isso. Então, mas eu acredito, nós que defendemos o texto bizantino, nós acreditamos que a passagem, como vem na Almeida Fiel, é o texto original ali, entendeu? Então, Mateus, ele escreveu sim o primogênito. Então tá aí, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um artigo que eu fiz para o site do Nascido de Novo, tá certo? Eu estou lá escrevendo alguns artigos agora, então esse vídeo vai para o site, também um texto, um artigo onde eu trago uma tabela bem explicadinha com todos os documentos e os respectivos séculos aos quais eles pertencem, tá certo? Então lá está bem explicadinho. Então que Deus abençoe a sua vida, compartilhe o nosso vídeo e divulgue o nosso canal em nome de Jesus.